Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde, paz para todos vocês, ó. Aquele beijo no coração, um abraço bem apertado. Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de mulheres, de crianças e sobre coisas que tá aí na plataforma e falo algumas coisas que tá aqui no meu coração. E hoje eu vou falar uma coisa que está no meu coração. Venha comigo, gente. A bancada rosa começou, a bancada rosa está aí. Eu não tive a oportunidade de participar da bancada rosa porque simplesmente eu estava em afazeres de família, tá, gente? Não foi porque eu não quis, porque nós aqui em casa somos assim, uma equipe de festa. Onde um tá, o outro precisar, estamos lá, né? Igual teve o casamento da minha filha, estávamos todos lá. Teve uma festividade agora na, na escola, né, da minha nora, e nós estávamos todos lá. Por isso eu não estava na bancada rosa, tá bom? Mas eu creio que todo momento que for possível, eu estarei sim na bancada rosa. E quero dar os parabéns às meninas por tudo que elas fizeram. Mas, Ronilda, só agora que você vem aqui falar? Pois é, gente. Ao contrário que muitas pessoas pensam, que muitas pessoas acham, a gente tem compromisso com um montão de coisa. A gente não é só no YouTube. Eu não sou. Eu tô falando, eu não sou só no YouTube. Eu sou mãe, dona de casa, eu trabalho fora, eu sou babá, eu tenho filhos, eu tenho uma outra vida além do YouTube. Por exemplo, Miguel já vai fazer 3 meses, gente, 3 meses. E olha o que eu estava fazendo. Vai entender daqui a pouco. Olha o que eu estava fazendo. Miguel, esse mês é o Pokémon. Vamos falar, tá repreendido. Mas é, Miguel vai ser o Pokémon nesse mês. Então eu estava envolvida tanto em coisas, em afazeres, que tem hora que a gente não tem tempo, né? Então eu fiz muitas saias para as meninas dançar, quadrilha, eu fiz um montão de coisa em crochê que eu não posso aqui. Eu tava até pensando em abrir um canal, sabe? Para mim colocar as minhas coisas em crochê, meus artesanatos, para não mostrar que eu sou uma mulher que não tem interesse com o meu público. O que é que vocês acham? Deixa aí no comentário. Ah, foi bom falar em comentário, gente, ó, dá um like, comenta, compartilha, porque eu aqui, eu esqueço dessas coisas. Eu entro aqui, vou falando, a cabeça é disfuncional. Mas tá bom. Sobre a live das meninas no sábado. Eu não tive lá, não pude participar, mas eu sou uma pessoa que sim tenho síndrome do pânico, sim tenho depressão, sim tenho ansiedade, né? E o meu caso é muito sério, muito sério. Eu já falei em muitos vídeos aí que mesmo eu tenho acompanhamento psicólogo, psiquiatra e analista comportamental. Eu tenho essas 3 pessoas. Tanto é que minha analista comportamental é uma pessoa que se tornou amiga, de tanto que às vezes eu preciso estar conversando com ela para mim não fazer um montão de bobagem na vida. E eu posso dizer, gente, Elza Janine falou muita coisa que realmente a Zica, as meninas todas falaram muita coisa realmente que acontece na vida da gente, né? Então, eu vou falar assim um pouquinho só do que aconteceu, por que aconteceu, porque eu ainda tomo medicamento e porque eu tenho ainda crises, tá? Eu vou começar do início da minha primeira crise. Ó, e eu vou relatar alguns fatos aqui também que cobola, como é que é? Que ajudou. Vou falar bonito não, que ajudou para que eu tivesse essas crises, né? Os gatilhos que surgem as minhas crises. Gente, ó, o negócio é o seguinte, começando pelo início. Eu, em 2008, mudei para um local. Assim, eu nasci em comunidade, eu vim da favela, vim do gueto, eu vivenciei muita coisa. Se eu for contar para vocês, vocês falam, tá? Mas eu vivenciei muita coisa, até que a coisa aconteceu comigo, tá?
O que aconteceu foi no ano, eu falei 2008, mas não é não, foi no ano de 1999, tá? Eu tenho um pouco assim de falha de memória desse meados de século. Eu não sei dizer se foi em 2000, 2001, 2003, eu não tenho muita capacidade de colocar, e a minha família não me fala. Então, eu falo de 1999 até 2003. Eu tive essa crise, que eu não sei quando foi. Pra vocês terem a ideia de como foi grave o que aconteceu comigo. Então, eu vou dizer para vocês, olha, em meados desses, aconteceu o seguinte. Eu morava em uma comunidade onde era muito... Ai, isso aí. Então, quando eu morei nessa comunidade, eu mudei para esse local, eu estava grávida da minha filha, que hoje tem 28 anos. Eu morei lá por 8 anos. E durante esse tempo que eu morei lá, o meu ex-marido, ele viajava pro Paraguai, levava coisa daqui pro Paraguai. E às vezes ele ficava 30 dias fora, 20 dias, não tinha data de ir e nem dia de voltar. Então, quando eu mudei para essa comunidade, por eu estar grávida, ele teve afinidade com um rapaz. E imediatamente ele já pediu a esse rapaz que cuidasse de mim e das crianças enquanto ele não estava fora. Quando ele estava fora, né, daqui. Então, ele não tinha conhecimento de quem era o rapaz, que o rapaz fazia, nada. Ele só pediu o rapaz, ele, né, o anjo dele bateu com o anjo do outro lá e pediu o rapaz que cuidasse da gente enquanto ele não estivesse presente. Então, assim foi acontecendo. Isso aconteceu durante uns 7 anos. Aconteceu. Só que durante esses 7 anos, eu fui conhecendo melhor quem era o rapaz que ele deixou para que tomasse conta de nós. Era um rapaz que precisava de alguém que cuidasse dele. Falo sorrindo hoje porque eu chorei muito no passado. Então, esse rapaz era um rapaz que era usuário, ele tinha problemas psicológicos, eu acredito, muito sério, que não foi tratado. No início, quando a gente começamos a morar perto dele, ele morava sozinho, depois ele morava nessa casa que um pastor cedeu para ele cuidar da casa, né? Para que ninguém invadisse, porque era comunidade, como eu disse para vocês. Então, depois ele trouxe a mãe, mas os irmãos de menor, e a mãe veio, e a mãe partiu para uma vida, né, de socialite, né, e eu acho que aquilo mexeu muito com a mentalidade dele também. E a minha convivência com esse rapaz, o que acontecia? Eu, durante o dia, eu ganhei minha menina, né? Pus ela na creche, fui trabalhar e tal. Então, durante o dia eu não estava em casa, durante a noite eu estava. E quando ele batia, nessa época não tinha portão na minha casa, pra vocês verem como era. Então, ele batia na janela e me pedia um prato de comida e tal, etc. E ali eu dava um prato de comida e a nossa é amizade? Não sei. A nossa convivência era assim. Ele pedia um prato de comida, eu dava ele, no outro dia ele trazia o prato que eu dei ele, eu dava outro. E assim era o jeito que ele cuidava de mim. Porque na realidade, quando ele fazia alguma bobagem, quando ele arrumava alguma briga na rua, alguma coisa, a mãe dele vinha correndo atrás de mim para que ajudasse ele a sair daquela coisa, porque ele era realmente um menino muito levado, vamos dizer assim. Eu não sei nem falar a idade daquele menino, não sei falar. Eu sei que eu tava na idade entre 24 e 26 anos. Eu acredito que seja isso. Não vou ficar fazendo cálculo, não. Então, ele era mais novo do que eu, mas tinha capacidade de cuidar de mim, porque ele era o cara da comunidade. Então, às vezes, ele arrumava algumas encrencas e a mãe chamava eu para tirar ele lá daquele labirito que ele tava se metendo. E eu ia lá, conversava com ele e tal. E ele imediatamente largava aquela briga, largava aquela confusão que ele estava se metendo e vinha me acompanhando e falava comigo. Dona Ronilda, eu vejo um anjo em você. Eu vejo um anjo em você, sabe? E eu
ficava gloriosa, né, gente? Quem não quer que uma pessoa veja um anjo, veja um anjo, você, oxe, tem tanta pessoa aí que quer ter um anjo atrás deles, né? Tem pessoas até que criam anjo, mas na minha época não existia esse trem ainda de anjo que tem aqui na internet, não. Tá bom, até que um certo dia foi preciso que o pai dos meus filhos proibisse que eles passassem pela porta da minha casa. Porque atrás da minha casa tinha mais 2 ou 3 famílias e foi preciso que ele tirasse essas pessoas porque estava dando muita confusão. Porque durante a noite, as madrugadas, existia coisas ilícitas, papos e vozes e coisas que vocês imaginem e obscenas. Então, aí ele tirou que eles passassem ali pela nossa propriedade. Pelo nosso pedacinho de chão. Então, aí, nesse dia, eu fiquei sabendo depois, não foi nesse dia, mas depois, muito depois, eu fiquei sabendo que quando o pai das crianças pediu que colocasse um muro e que eles não pudessem passar pelo nosso quintal, naquela noite foi elaborada e planejada o CPF dele. Mas eu já estava grávida do meu terceiro filho. E eu já estava com quatro crianças dentro de casa. Porque eu tenho 4 filhos meus, mas eu tenho uma menina que é adotada, né? Então, eu já estava com 2 filhos meus e mais a menina adotada em casa. E uma das mulheres do planejador, do funcional, lá do projeto, disse para eles, gente, por favor, não vá, porque ela está grávida e eu também. Eu acho que nós estamos juntas. O que vai ser da cabeça daquela mulher? Então, eles não fizeram nada, porque aquela menina, aquela moça, aquela senhora, naquele dia disse para eles isso e começou a conversar. E ela era muito, assim, possuada. Ela tinha o poder da palavra, sabe? Depois nós nos tornamos amigas e ela me contou esse episódio. Mas até então eu não sabia. Beleza. Então, a partir daí, o pai dos meus filhos teve um atrito, entre aspas, porque era uma coisa velada, com o cuidador da família dele, né? Então, ele quebrou o muro, deixou que as pessoas continuassem passando, porque eu conversei com ele, eu expliquei. Falei, não, aqui é o único lugar que eles têm que passar. Se eles não passar por aqui, eles vão ter que passar por um lugar muito ruim, que, gente, becos, vilas, favelas e guetos são lugares muito... Ai, gente, só quem mora sabe o que é, entendeu? Então, um lugar melhorzinho, principalmente em época de chuva, para eles passar, era no meu quintal. Eu falei, quebra esse muro. Era um muro, não, era um trem de 30, 40 centímetros. Quebra isso e deixa as meninas passar, deixa o povo passar. Porque o que eu tiver de ouvir, eu vou ouvir se tiver um muro. O que eu tiver de vivenciar, eu vou vivenciar se não tiver um muro. Entendeu? Então, aí foi quebrado o muro e, sem saber por que, foi restabelecido a minha sociedade com o pessoal, sendo que eu não tinha comunidade, assim, comunicação com eles. Eu não tinha. Então, tá. Quando retiramos esse muro, esse rapaz, ele passou a ser mais comunicativo comigo. Ele começou a me contar que ele estava indo para a igreja, que ele estava tocando violão, que ele estava fazendo louvores. Aí veio a noiva dele, que também era vizinha de 4 ou 5 casas a mais do que a minha, veio na minha casa junto com ele apresentou a noiva dele. Eu me senti muito feliz em vendo que ele estava largando as coisas ilícitas, que ele estava indo para a congregação, que ele estava louvando ao Senhor e pedi a Deus que ajudasse ele. Aí, determinado dia, ele chegou na minha casa e falou comigo, ele e a noiva, nós estamos indo embora daqui e a senhora
nós viemos agradecer a senhora por tudo que a senhora tem feito na nossa vida. Porque é aconselhável, eu recebi eles em casa. Depois da noiva, eu recebi eles em casa. Não na minha casa, em casa. No quintal, eu punha uma mesinha lá e recebi eles lá. Então, aí eles, né, eu me tornei amiga, muito amiga. Nossa, ela é uma querida minha. Não sei o que ela tá fazendo da vida hoje, mas ela é uma querida. Eu não sei em que igreja, em qual comunidade que ela participava, eu não sei mesmo. Eu sei que a mãe dela era muito severa, igual muitas pessoas na comunidade, que hoje eu venho entender o que acontece com esse povo, mas na época eu não entendi, então vamos continuar o meu caso. Então eles vieram falar para mim que eles estavam indo invadir um novo lugar, que aquela casa onde a mãe dele morava, emprestada pelo pastor, ia ficar para a mãe e os irmãos, e eles iam invadir um lugar para eles, porque eles iam se casar. E eu toda feliz, porque, gente, invasão para nós era mato. E era tão bom quando alguém que precisava mesmo ter um local para morar e conseguia invadir, conseguia permanecer. Pena que entre essas pessoas tinha sempre oportunista, como tem em todos os lugares. Então ali se foi. E eu me lembro que todas as vezes que eu tirava ele de alguma confusão, de alguma coisa errada, quando eu conversava, ele, assim, ele me tratava como se gostasse de mim, gostasse muito de mim. E que não só me respeitasse, mas gostasse de mim, assim, como pessoa. Mas eu vinha ver depois que era outra coisa. E quando eu vi que era outra coisa, isso me tirou do chão. Então, eu era uma pessoa que dava conselho, eu era uma pessoa que conversava, eu era uma pessoa que dava comida, eu era uma pessoa que se precisasse até a roupa dele eu batia, naquela época era um tanquinho, né? Então eu fazia por amizade, por gostar, porque eu achava ele como filhos que eu tenho hoje, gente. Eu tenho um montão de filhos aqui onde eu moro que não são meus filhos, mas que, no entanto, chegam aqui em casa e mãinha, mãezinha, mãe. Gente, eu tenho muitos. E vou um dia gravar um vídeo e mostrar o tanto de filhos que eu tenho, que me consideram como mãe. Apesar de que eles, na maioria das vezes, cuidam muito mais de mim do que eu deles. Então tá, vamos pro dia fatídico. Foi assim, eles foram para esse lugar, invadiram lá e passaram um tempo lá e eu não soube notícia deles. Um dia antes desse fato, a noiva dele chegou lá na minha casa. Deveria ser de 6 a 7 horas, porque era esse horário que eu chegava. Eu me lembro que eu estava fazendo comida para as crianças e eu chegava assim, já tirando meu filho, jogando para tudo enquanto lugar, colocando a mesinha, os meninos fazendo para casa e eu ajudando ali, fazendo janta. E quando eles acabavam para casa, eles iam tomar banho e a janta saía, eu pus para dormir. Eu sei que 8 horas já estava todo mundo na cama, acabava de assistir Tiquitita e já ia todo mundo dormir. Era assim. Então, era um processo assim, de todos os dias. Era normal isso na minha vida. Eu não bebia. Eu fumava, sim, eu fumava, mas eu não usava nenhum tipo de bebida, nenhuma. Eu não usava nada além do cigarro. E o cigarro eu aprendi a fumar, gente, acendendo o cigarro pro pai dos meus filhos no fogão. Um dia eu acordei com vontade de fumar, entendeu? Foi aí que nasceu o meu vício, mas por mim eu acho que eu não fumaria e pela minha mãe, nossa, nunca, sabe? Apesar do meu pai ser fumante. Talvez isso já estava no meu DNA, então não sei. Aí o que aconteceu? Essa noiva dele chegou na minha casa e disse para mim, olha, dona Ronilda, olha para vocês verem, eu acredito que eu tinha 24, 26 anos, não era mais do que isso. Eu estava na casa dos 20. E ela também quase, eu acho, na mesma coisa, mas me chamava de dona, pelo respeito que eu tinha no local onde eu morava. Então ela pegou, veio, dona Ronilda, fulano me tirou da casa, onde a gente tá construindo, barraco, né, que é assim que a gente fala, e todos nós falamos, porque eu não sei
eu queria que a senhora pudesse ir conversar com ele, porque do nada ele falou comigo, vai embora, vai embora. E eu vim embora. Eu cheguei aqui hoje de manhã e eu precisava conversar com a senhora, mas eu lembrei que a senhora não ia estar aqui, porque a senhora ia levar os meninos para a creche, ia trabalhar e tal, mas eu estava esperando ansiosamente a chegada da senhora, para a senhora ir lá conversar com ele, perguntar por que que ele não me quer na vida dele. Porque a gente é um casal legal, a gente se ama, a gente se curte e tal. Inclusive, a gente conheceu uma pessoa lá nesse acampamento, uma pessoa muito parecida com a senhora. Ela tem 17 anos, tem um filho de 9 meses. E ele gosta muito dessa menina, ele conversa com essa menina e ele trata essa menina como trata a senhora. Tudo que a menina fala, ele ouve, ele escuta. Nossa, amizade muito saborosa. Só que ele me mandou embora e falou, não me falou por quê. E foi falando sobre a menina e tal, etc. Que a menina ajudou ela em certas coisas. Que às vezes ele bebia, que ele queria brigar. Então a menina chegava e dava ele conselho e ele também via um anjo nela. Deve ser isso, né? Então, o que aconteceu? Eu falei com ela, conversei com ela, falei, ó, assim que eu tiver oportunidade, eu vou sim conversar com ele, né? Não tinha Uber, não tinha esses trem, não. A gente ia ter que ir andando, ou pegar um ônibus, sei lá o que a gente ia fazer para chegar na comunidade. Mas não tinha esse trem, vão pegar um Uber, vão pegar um mototáxi, não tinha. Na época não tinha. Ou era andando, ou era de ônibus, ou era a pé. Mas eu prometi a ela que assim que fosse final de semana, eu ia lá conversar com ele para estar ajudando ela. Porque o noivado deles foi dissolvido assim do nada, né? Então, como eu saía todo dia muito cedo, quando eu entrei pro banheiro para tomar banho, eu vi alguém batendo na porta. Eu gritei, espera, eu tô saindo do banheiro. Aí ela falou, sou eu, dona Ronilda, sou eu, dona Ronilda. Aí eu vi que era uma mulher, eu só me sequei rapidamente e pus uma camisa longa, sei lá se eu fui de toalha, não lembro. Aí eu já chamei, entra filho, o que foi, o que aconteceu? Por que você tá assim? Ela pegou e falou assim, dona Ronilda, a senhora vai ver no noticiário, por isso eu vim falar pra senhora. Fulano acabou de fazer com aquela menina que eu conversei ontem, que ele respeitava, gostava dela igual com a senhora. Pois é, fulano ceifou a vida dela, abriu a barriga dela e tirou os órgãos que ele conseguia e comeu. Naquela hora, eu só queria consolar ela. Só consolei ela e falei com ela, filha, eu tenho que ir trabalhar, porque eu sou uma pessoa de compromisso. Então eu fui trabalhar, sabe? Eu consolei, conversei, pus as crianças para tomar banho, todo mundo, o meu mais velho, ele sempre foi muito funcional, sabe? Ele viu que eu estava ali atarefada conversando com a menina, ele já pôs os outros irmãos, todo mundo tomou banho, pôs o uniforme e daí já pegaram as mochilinhas que ficavam pronta e eu fui saindo com ela, conversando com ela e não levei muito em questão aquilo. Mas durante o dia, no meu trabalho, eu comecei a pensar, peraí, ele fez com aquela menina que era parecida comigo, que ele gostava dela igual gostava de mim, que ela ouvia ele como me ouvia, como ele tinha ela como um anjo, tá? Aquilo aí começou a ficar assim, sabe? Estranho. Aí eu peguei minhas crianças, fui embora, voltei de serviço, peguei as crianças, fui embora pra casa e comecei a arrumar as coisas e naquele dia eu falei, não, tem alguma coisa errada. Chamei ela, já não encontrei ela para conversar. E entrei para dentro. Falei, eu não posso fazer nada, o pai dos meus filhos não estava lá, então vamos seguir a vida. E lembra da mulher que não deixou que fizesse alguma coisa com o pai dos meus filhos, quando cercou, pôs o murinho? Pois é, do nada ela apareceu na porta da minha casa e me pediu para, se pudesse, conversar comigo. Eu não tinha intimidade nenhuma com ela, eu só via ela, sabe? E eu não tinha intimidade. Aí ela veio e me pediu se pudesse conversar comigo. Aí eu falei com ela, tá, pode entrar. Aí a gente começou a conversar e tal. Ela começou a relatar o fato, ela falou, liga a televisão e vê. Porque as crianças estavam fazendo para casa, né, dever de casa e tal. Então eu só ligava a televisão depois do dever de casa. Então eu liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, tava no programa do Ratinho, pra vocês verem o tanto que é velho.
Tava no programa do Ratinho, passando aquele sujeito, aquele cara que sentia um anjo em mim, dizendo, o repórter perguntava a ele, você tem algum problema psicológico? Aí ele falava com uma voz assim, um olhar, ele não era aquele homem, ele não era aquele menino, ele não era aquela pessoa que conhecia. Ele falava, não tem nada de disfuncional em mim, não. Tá vendo esse olhar? Era assim que ele fazia. E aquele olhar entrou dentro de mim. E ela falou assim comigo, olha, louve a Deus, agradeça a Deus, porque não aconteceu com você. Porque era para ser você. Eu falei, como assim eu? Ela falou assim, era para ser você. Você não percebeu, não? Você nunca percebeu? Eu falei, percebi o quê? Que era para ser você. Aí eu comecei a ver as coisas que ele fazia, porque eu falava com ele que não era legal e tal, etc. E sei lá, eu fui ligando alguma coisa na outra e foi minha cabeça ficando disfuncional. E o pai dos meus filhos não estava em casa, ele estava no Paraguai. Eu acho que ele estava para Argentina nessa época, estava na Argentina. Então, passado 2 dias ele chegou. Mas durante esses 2 dias, eu já comecei a ficar ruim. Eu não dormia. Eu escutava a voz dele, eu escutava ele gritando socorro. Ele falava meu nome, Dona Ronilda, Dona Ronilda. E a minha melhor amiga e única amiga nesse lugar era evangélica. E eu falava com ela, Aldeir, ora por mim porque eu não estou bem. Então, chegou numa quinta-feira, acho que isso aconteceu foi na segunda, porque na quinta-feira eu acordei, eu não aguentei trabalhar. Eu levei as crianças para a creche e voltei e falei com ela. Ela já fazia tratamento psicológico, então eu falei com ela, me leva no seu médico, porque eu não tô legal. Tem 2 dias que eu não durmo, eu não como, eu não bebo, eu não estou bem. E a gente andou um lugar bem longe, porque o médico onde era INSS, é igual é hoje, mas era longe, a gente foi no médico dela. A gente chegou lá, não tinha mais ficha, mas ela conversou com a gerente lá do posto e conversou e falou o que eu estava passando e ela pediu que o médico me atendesse. Aí o médico me atendeu e me perguntou o que é que a senhora está sentindo. Aí eu falei com ele, falou, ó, eu não durmo, eu escuto a voz dele, contei o caso todo, eu escuto a voz dele o tempo todo, eu não como, eu não estou trabalhando de jeito, eu tô tendo muita arritmia, eu não estou legal, não tem nada que me devolva a paz, eu tô sem paz, doutor. Aí ele falou, mas me conta a sua vida, o que você fazia antes desse fato? Eu falei, eu trabalho fora, eu tenho 4 crianças, né, que ia eu já tinha 4 crianças. 4 crianças, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler, eu gosto de escrever e gosto, gente, gosto, eu não falo que eu gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Eu gosto muito de colocar em pauta todo o meu dia. Eu acho que o meu diário é muito importante para mim, sabe? Mesmo que alguma hora eu vou embora e meus filhos pegam meu diário e queimam, mas para mim é muito importante o meu diário, para mim saber o que aconteceu comigo naquele dia, naquela hora, entendeu? Meu diário é muito importante. Uma mulher de 50 anos tem diário? Para mim é importante. Problemas para vocês não é, mas para mim é muito importante. Então ele falou para mim assim, não, mas você gosta de muita coisa, você é muito cabeça feita, uma menina, né, de 20, vamos falar 26 para baixo, acho 24 anos para baixo, sei lá. Você é muito cabeça, você gosta de música, você gosta de dançar, não, tudo bem, você vai superar isso. Porque é coisa do momento, é que você está em aflição, você está muito envolvida com a pessoa que é, né? Então eu ali acreditei e fui embora para casa. Só que aconteceu o seguinte, eu continuei ouvindo as vozes, eu continuei ouvindo ele me gritando, eu não dormia. Eu passava a noite toda em claro. Sabe que não é dormir? Se eu cochilasse, nossa, era maravilha, mas eu não dormia. Então, no final de semana, o pai dos meus filhos chegou. E ele era assim, ele chegava já com festa, né? Então, ele chegou na sexta-feira, no sábado era festa, sábado
domingo até raiar o dia. Então ele chegou e todo mundo já sabia que ele tinha chegado e ele ia dar aquela festa. Por nada, nem porque ele dava festa. Não entendia, mas era festa. Então ele chegou e já começou a festa. A família dele chegou, minha família e todo mundo. É churrasco, é salpicão, é arroz, vamos fazer, vamos, acabou, vou comprar mais. E era assim. Eu só consegui conversar com ele na terça-feira. Falar para ele o que estava acontecendo comigo. Como eu disse, eu não bebia. Não bebia. Eu tomava água e refrigerante. Leite eu não gosto, então eu não bebia. Então eu tentei conversar com ele, explicar para ele, filho, tá acontecendo isso e isso, eu não tô dormindo, eu tô tendo ansiedade, eu tô tendo suderose, eu passo a noite com meus pés frios, eu ouço a voz dele o tempo todo, eu não consigo dormir. E ele, sabe o que ele disse? Isso é coisa da sua cabeça, vai passar. Você já enfrentou coisa melhor, né? Deve ser isso que ele falou. Coisa pior. Então tá. Eu falei com ele, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, eu não sei. Eu não sei, realmente eu não sei. Gente, eu não sabia o que ele podia fazer para me ajudar. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu ia me colocar. Peraí, alguém que eu amo, que me ajuda, que é meu parceiro, tá passando por momentos assim, eu vou agora parar e vou olhar ele. Mas ele não. Ele simplesmente seguiu a vida e falou que eu também tinha que seguir a minha. E eu não dormi. Não dormi. Então, após aquela festa, eu comecei a faxinar minha casa. Minha casa era enorme. Enorme. Um quarto e uma cozinha, uma sala que tinha caído. Que a chuva tinha levado, o barranco, né? Na chuva tinha levado. Onde era a minha cozinha, a chuva tinha levado. Então, eu tinha só um quarto e uma cozinha e um banheiro, né? O importante para ele era viver a vida. Sem recriminar. Que às vezes é importante mesmo viver a vida. Mas tem coisas que tem que ser primórdio na vida da gente. Então, aí ele pegou e continuou a vida dele. E eu tentando fingir que eu tava boa. Minha ansiedade vinha, minha falta de ar vinha, eu não dormia, eu fumava o dobro, muito dobro. Eu sei que um certo dia eu coloquei as crianças na minha cozinha, tinha a minha mesa, né, do jantar e tinha a mesa pequenininha das crianças, aquela de fibra, aquela, né, de plástico. Então eu coloquei as crianças para fazer o para casa e comecei a fazer a janta, mas gente, eu tinha tanta vontade que aquelas crianças parassem de falar. Eu queria que elas parassem de me perguntar o que era A, B com A. Eu queria que o outro não me perguntasse que era 1 mais 2. Eu queria só que eles dormissem. Mas o problema não estava neles, estava em mim. Estava em mim, sabe? Porque eu não dormia. Eu trabalhava e não dormia. Então, ali eles, naquela ansiedade, eu respondia e tal, etc. Eu queria que eles acabassem para casa. Então, o meu menino mais velho, eu falei, ô filho, ensina os outros. Ensina os outros. Aí, como é na casa de muitas pessoas de comunidade, você sabe que é assim. A pia é uma pia, de um lado tem uma parede de cimento, na outra também, né? A gente não tinha aquele trem de colocar um móvel de baixo, então era 2 paredes, a pia em cima e uma, como é que eu falo? Uma cortininha. Então eu precisei de mexer ali debaixo da pia. Ali eu guardava tempero não, guardava produtos de limpeza, coisa assim que eu usava mais no final de semana. Eu não sei por que eu precisei mexer ali debaixo daquele armário, daquela pia. Aí quando eu abri a cortina que eu fui mexer, eu vi um vidro de Coca-Cola vermelho. Aí eu peguei aquele vidro. Quando eu cheirei, era uma pinga. Aí eu peguei e falei, tá vermelho por causa do rótulo, né? Que eles puseram pra tampar e caiu lá dentro e tal, etc. Aí, sabe aquela coisa do nada? Que é do nada mesmo?
experimenta. E eu coloquei uma dose e tomei. Quando eu acabei de tomar aquilo, minha cabeça já começou. E eu mal consegui dar a janta aos meus filhos. Mal consegui. E tomei meu banho, e fui pro quarto, e os meninos estavam assistindo televisão. Eu já falei com o mais velho. Quando acabar a novela, que essa era a regra da casa, acabou Tiquitita, desliga. Falei com o mais velho, acabou a novela, desliga. E já vi que eu não tava legal. Gente, eu dormi o sono do justo. Eu dormi tanto, que eu só acordei porque o mais velho me chamou. Ele bateu, mãe, hoje não é sábado não, nós temos que ir pra escola. Aí eu levantei assim e falei, meu pai, sabe o que é você fechar os olhos e acordar só no outro dia? Porque era esse o meu costume. E é esse o costume de todas as pessoas que dormem. Você fecha os olhos e acorda só no outro dia. Eu não consigo fazer isso mais. Dessa época, eu nunca mais soube o que é dormir. Teve um dia que eu consegui dormir, eu até contei aqui. Sabe? Eu nunca mais soube o que é dormir. Dormir. Você sabe o que é dormir? Eu não sei. Eu deito na minha cama e meu cérebro funciona a noite toda. A noite toda. Eu nunca mais consegui fechar os meus olhos e acordar no outro dia. Nunca mais. Pelo Deus que está no céu, eu nunca mais dormi sem ter sonhos, pesadelos e um montão de coisa, nunca mais. Se eu quisesse vir aqui contar meus sonhos de todas as noites, nossa, eu ia ter uma audiência. Mas nunca mais eu dormi. Nunca mais eu dormi. Desde os meus 20 e poucos anos, eu vou fazer 50, nunca mais eu dormi. Mas naquele dia eu dormi. Eu achei que eu tinha que continuar naquela dose. E aí, uma dose, na outra semana 2 doses, e aí foi passando, até que num mês eu já estava tomando 500 ml. E eu me tornei, sabe o quê? Alcoólatra. Os médicos não cuidaram de mim. Os médicos disseram que eu era uma pessoa inteligente. Os médicos disseram que eu não precisava de ajuda. Mas o álcool me livrou do sofrimento daquele dia, do sofrimento daquele mês, do sofrimento daquela época. E depois o álcool me destruiu. Eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo. Eu vou dizer para vocês o que o álcool fez comigo. E foi assim que começou a minha longa jornada. Gente, ó, beijo no coração de vocês, saúde e paz. E comentem aí. Eu nunca falei que eu sou perfeita, nunca falei que eu sou a melhor, nunca falei que eu tenho o evangelho na boca, eu nunca falei. Eu sempre falo que eu amo a palavra do Senhor, amo e curto a palavra do Senhor. Então, eu vou falar para vocês o que a palavra do Senhor fez comigo em um próximo vídeo, tá? Ó, saúde e paz para vocês, até um próximo vídeo. Só que eu vou dizer para vocês o que a palavra do Senhor fez comigo naquela época, tá? Porque agora eu estou aprendendo que a palavra do Senhor pode fazer comigo, pode me libertar de, ó, um montão de coisa, de jugo pesado que colocaram nas minhas costas, tá? Porque ser mãe não é nada fácil, gente, mas Deus me capacitou muito. E a Elza Genine, as meninas, teve assim uma ótima reflexão do que é ter depressão, sabe? Eu não só tenho depressão, porque cada época que alguma coisa assim que acontece, porque era eu a vítima, Deus me livrou. Você entendeu? Era eu para estar lá, era eu. E Deus me livrou. E Deus tem um propósito.
Mas cada época que acontece algum fato assim, o meu gatilho emocional, e eu fico muito ruim. Eu fico tão ruim que só Jesus na causa. Só Jesus. Mas tem Jesus na causa, né? Então tá bom, gente, ó. Beijo pra vocês, até um próximo vídeo. Fique com Deus. Saúde e paz pra todos.